Eu vou puxar um assunto que tem me preocupado demais, e eu sei que você também está acompanhando isso bem de perto, que é a situação dos leitos de UTI e da vacinação. Porque, de uma maneira exponencial, né, a gente vê um crescimento, uma busca, né, dos números ali sobre UTIs, casos confirmados de Covid-19, mas, em contrapartida, o de vacina cada vez mais seguindo a um passo de tartaruga, um ritmo lento que não condiz com a realidade brasileira, né? O cenário que a gente vem observando, né, Felipe? Exatamente. É preciso haver leitos disponíveis e todos os avisos, inclusive, foram dados aqui no Brasil pelas autoridades médicas, sanitárias, as orientações dos organismos internacionais ainda em 2020, para que houvesse muito teste, muito rastreamento. E, aliás, Thaís, você mesmo acabou de viver um exemplo disso. Quer dizer, o Rodolfo Schneider testou positivo para a Covid-19. Thaís ali trabalhando do lado dele, se isolou até sair o resultado do teste. Felizmente deu um teste negativo, o que mostra que o Rodolfo foi rápido em perceber os sintomas, se isolou e não houve uma contaminação de colegas de trabalho. Eu mesmo, antes de vir aqui para a Band News, semanas antes, tive Covid-19, também ninguém do meu entorno, na minha então área de trabalho, acabou contaminado. Houve, portanto, aí uma reação rápida, um isolamento rápido, todo mundo se testou e aí a propagação diminui. Testes e rastreamento são fundamentais para evitar o aumento da propagação de número de casos e, eventualmente, de número de mortes. Isso tem sido dito desde o começo, eu tenho apontado isso desde lá de trás, de março de 2020, quando a pandemia avançou aqui no Brasil. Só que não houve a preocupação das autoridades brasileiras, principalmente do Poder Executivo, na esfera federal, de melhorar esse esquema de combate à pandemia. Pelo contrário, o que a gente viu foi uma grande sabotagem do combate à pandemia. Nesse fim de semana, houve várias informações aí sendo detalhadas pela imprensa, mostrando em detalhes aquilo que eu vinha dizendo aqui na Band News FM, que houve a proposta formal da Pfizer, farmacêutica, laboratório, empresa ali fornecendo vacina para o governo Bolsonaro ainda em agosto, e o governo Bolsonaro ignorou e acabou rejeitando aquelas propostas. Agora está anunciando que poderá fechar 7 meses depois, sendo que a Pfizer havia proposto 70 milhões de vacinas a partir de dezembro. Inclusive, a Folha de São Paulo fez uma reportagem fazendo todos os cálculos de quantos brasileiros já poderiam ter sido vacinados desde dezembro se a proposta de agosto da Pfizer tivesse sido aceita pelo governo Bolsonaro. E pelo menos 3 milhões de brasileiros poderiam ter sido vacinados desde dezembro. Olha, nós estamos em março, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Olha quanto tempo foi perdido por causa dessa recusa. Desses 3 milhões de brasileiros que poderiam ter sido vacinados, quantos milhares não morreram justamente porque não tinham vacina para evitar o contágio de Covid-19? E a gente está vendo a comitiva bolsonarista lá em Israel passando vergonha atrás de vergonha. Foi um festival de zoeira no bom sentido, aquela zoeira de mostrar o ridículo de autoridades que deveriam estar fazendo diferente no exterior, na internet. Porque chegaram lá como uma molecada de férias e as autoridades israelenses foram dando as ordens, as orientações locais. Distanciamento social, uso de máscara, eles iam sentar perto. Primeiro, para começar, chegaram lá e colocaram a máscara que não colocam aqui. Então tem a foto da comitiva bolsonarista aqui no Brasil sem máscara e lá em Israel, do lado do avião, as duas fotos, com máscara. Quer dizer, sabe aquelas pessoas que não que jogam lixo na rua no Brasil, mas na Disney se comportam direitinho? Pois é como essa comitiva bolsonarista que não usa máscara aqui no Brasil, mas quando pisa lá em Israel coloca a máscara rapidinho. Quer dizer, é gente que só faz o certo no exterior por temor de autoridades estrangeiras. Então, como eu chamei no Twitter, num tweet que viralizou, são patriotas da pátria alheia. É claro que é inadmissível, é vergonhoso para a imagem internacional do Brasil. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi lá chamado para tirar uma foto com o ministro das Relações Exteriores israelense, se eu não me engano, e estava sem máscara, foi se dirigir à foto sem máscara, e aí foi chamado a atenção na sala para colocar a máscara, passou aquela vergonha de tirar a máscara do bolso de quem estava ali
eu não digo distraído, de quem estava ali tendo o comportamento que é o comportamento orientado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas ficou o vídeo exposto, a gente mostrou aí nas redes sociais, os veículos de comunicação todos reproduziram. Então é um vexame internacional, o Brasil está batendo recorde. Quer dizer, ontem o número de mortes no Brasil foi o maior entre todos os países do mundo, se eu não me engano, está sendo anunciado aí hoje. Então o Brasil não se estruturou para combater a pandemia de Covid-19, porque o presidente da República estava com outras prioridades. Você veja que no mês que a proposta formal da Pfizer foi feita para o governo Bolsonaro, foi o mês de agosto. No dia 25 de agosto, o que Jair Bolsonaro estava fazendo? Jair Bolsonaro estava numa reunião para a qual ele levou os chefes do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que ele tentou emplacar no comando da Polícia Federal, mas que teve sua nomeação suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os três ali reunidos com quem? Com os advogados do Flávio Bolsonaro, com a defesa do filho 01 do presidente da República, para que encontrassem caminhos possíveis para anular o inquérito de peculato, porque rachadinha é peculato, é desvio de dinheiro público para si ou para terceiros. E houve ali a orientação em relatórios enviados, segundo o noticiário, pelo Alexandre Ramagem para o Flávio Bolsonaro, e várias daquelas atitudes foram tomadas. Né? Teve gente que foi exonerada por causa daquele aconselhamento. Essa era a prioridade do presidente da República em agosto de 2020. O resultado a gente está vendo agora. Vocês vejam que até o prefeito aqui do Rio de Janeiro, trazendo para a esfera local novamente, Eduardo Paes, ele foi comentar no Twitter uma postagem do Ministério da Saúde que falou que os próximos lotes da vacina contra a Covid, produzida pelo Instituto Butantan, aquela vacina da qual Bolsonaro desdenhou, chamava de vacina chinesa do João Dória, mas o governo dele está aí fazendo propaganda agora, serão entregues ao Ministério da Saúde em remessas semanais ao longo de março. O cronograma recebido prevê um total de 22,7 milhões de doses. Isso foi uma postagem do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Aí veio o prefeito Eduardo Paes e escreveu em cima: ótimo, só é fundamental para que não ocorra atraso no calendário do Rio que o Ministério da Saúde distribua a vacina na mesma data em que recebe do Butantan. Qualquer atraso significa vidas que podem ser perdidas. Obrigado pela atenção. Então você veja que o prefeito está cobrando do Ministério da Saúde a logística da qual supostamente o Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, é especialista, mas já tem mostrado toda uma incompetência nessa área, fora a sabotagem deliberada que parte do presidente ao qual ele obedece, como um capacho confesso, um manda, outro obedece, foi a frase dele num vídeo, né, naquela época em que contraiu lá a Covid-19. Então o prefeito está cobrando que o Ministério da Saúde já prepare com planejamento a distribuição, porque não adianta anunciar que vai chegar se não chega na ponta da linha, para usar uma expressão do próprio presidente Jair Bolsonaro, na ponta da linha aqui, nas cidades, nos estados. E agora há uma construção em Brasília, só para terminar, que já estou me alongando, para ver se é possível driblar a incompetência do governo federal para que estados e municípios possam tomar ainda mais decisões, inclusive fazer os acertos com as farmacêuticas diretamente, sem passar pelo governo. E aí, quando houve essa iniciativa, aí sim o governo Bolsonaro anunciou que vai acertar com a Pfizer. Por quê? Ele quer... aliás, teve notícia nesse fim de semana, né, de que o Bolsonaro queria impedir estados e municípios de negociar diretamente. Ele quer o monopólio disso. Mas ele quer o monopólio ao mesmo tempo que ele não fecha o acordo. Então ele quer o monopólio para não fazer nada, ou fazer no momento que ele considerar oportuno, enquanto os brasileiros estão morrendo, já mais de 260 mil brasileiros mortos. Então a situação realmente é bastante constrangedora para os brasileiros e desoladora, de certa forma, porque se depende de gente que não está interessada em resolver o problema. Agora, Felipe, só reforçando aqui alguns detalhes que você citou, né? Você falava aí sobre essa postura, né, internacional dos representantes do governo brasileiro, e a Marlene, nossa ouvinte, ela fala o seguinte: olha, comitiva brasileira igual a jardim de infância. Eu tenho um filho de 4 anos, chamado Bento, que quando ele vai para alguma situação, por exemplo, a gente vai no médico, né, no pediatra fazer uma consulta, ou precisa de alguma maneira, eu preciso ir no mercado, eventualmente preciso levar ele já sabe as regras de cor. 4 anos. Ele já sabe que ele tem a máscara, que ele tem que carregar o álcool em gel dele, que ele precisa manter o distanciamento das pessoas e evitar ao máximo, né, aquela coisa que criança tem muito, aquele ímpeto de encostar em tudo.